Olá, hoje nós vamos para a nossa sétima aula. No início dessa disciplina, nós conversamos que ela seria dividida em algumas partes. Nessa parte, na aula 7, nós vamos começar a falar sobre calor. E vamos falar em calor na aula 7, 8, 9 e 10. Nessa primeira etapa, né, nós vamos falar sobre alguns conceitos de física. Mas antes eu gostaria de falar com vocês por que nós vamos abordar essa parte de calor. Né? Calor, se vocês olharem nessas fotos que vão estar aí para vocês agora, vocês acham que essas pessoas estão sofrendo algum tipo de calor? A exposição é muito grande. Quando a gente fala de calor, a gente logo lembra da praia, né? Mas lá a gente está num local agradável, que a gente está na nossa hora de lazer, mas será que essas pessoas estão sofrendo o mesmo tipo de calor ou será que elas estão com excesso de calor? Isso que nós vamos buscar nessa disciplina, né? Verificar onde que o calor é tão forte que traz algum tipo de dano para o organismo, que aí a gente não pode ter. Mas a princípio a gente vai mostrar para vocês todo o processo, toda a física que envolve o calor, né? E aí quando chegar lá na aula 9 e 10, a gente vai falar como que vocês vão estar fazendo para fazer as medições, calculando como que aquelas pessoas podem, se elas podem ou não ficar naquele ambiente, tá ok? Então vamos começar a nossa aula 7. Calor e temperatura. Vocês acham que calor e temperatura é a mesma coisa? A maior parte das pessoas vai falar que sim, mas são coisas diferentes. Quando a gente fala de calor, a gente está falando de uma energia térmica, né? Uma energia que ela depende de uma diferença de temperatura para se processar. O que acontece? O calor ela vai ser a transferência dessa temperatura de um local para o outro, dessa energia de um local para o outro. Você tem dois objetos e você vai fazer com que onde que você tem o maior calor vai ser transferido para o que você tem menor calor, menor temperatura, até que esses dois objetos estejam com a mesma temperatura. Isso é o calor. E a temperatura? O que seria a temperatura? Temperatura é energia cinética. O que é energia cinética? É a movimentação das partículas. Se eu pudesse estar fotografando, e aí eu vou botar aqui duas fotos para você de moléculas, né? Uma molécula que está sofrendo, que está bem fria, né? Aí as moléculas, todas as partículas dela vão estar quase paradas, né? Vocês vão ver que não existe quase movimentação nenhuma, e uma outra onde que você tem um calor maior, né? Um local que você tem bastante calor. As moléculas vão estar bem afastadas e vão estar em um movimento bastante contínuo, né? Eles não vão estar parados. Então, elas estão afastadas e a outra está junto quando está frio, né? Então, a gente consegue, com a temperatura, é a forma que a gente tem de fazer com que a gente consiga medir essa movimentação das moléculas, tá? Aí vamos ver alguns conceitos também. Vocês já devem saber, isso já é característico de todo mundo, que nós temos 3 fases numa determinada substância. Vamos dizer a água, né? A gente tem a fase dela sólida, tem a fase dela líquida, tem a fase dela gasosa. E quando a gente está mudando de fase, como vocês sabem qual o nome dessas mudanças? Quando a gente vai de sólido para líquido, é a fusão. Quando a gente vai de líquido para gasoso, vaporização. Quando a gente vai de gasoso para líquido, a gente está na condensação. Quando a gente vai de líquido para sólido, solidificação. Quando a gente vai direto da parte de sólidos para gasoso, sublimação. Ou quando a gente vai de gasoso direto para sólido, ressublimação ou sublimação também. Tem muitos locais que você vê a mesma denominação.
né? Mas por que eu estou falando disso tudo? Dos sólidos, das fases de mudança? Por quê? Porque a gente tem que observar que quando a gente está numa fase, a temperatura se modifica, né? Então ela vai aumentando. Então você está no sólido, mas a temperatura pode aumentar e diminuir. Quando a gente está mudando de fase, a temperatura é constante. Agora eu vou mostrar um videozinho para vocês que vocês conseguem visualizar isso. Nesse vídeo, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar com água, né, no estado sólido, gelo, e eu vou colocar um termômetro dentro desse determinado vasilhame e vai acontecer a transformação de sólido em líquido. Vocês vão ver que tem um relógio do lado que vai estar medindo, verificando qual o tempo, né? E um termômetro dentro desse vasilhame que vai estar mostrando a temperatura. Quando eu estou fazendo essa mudança de fase, vocês vão ver que o tempo está andando, né? Mas o termômetro vai estar parado, vai estar numa temperatura que vai estar medindo em graus Celsius, 0 graus. Né? E depois, quando você já vê que é líquido, aí a temperatura começa a aumentar de novo e vai até a outra fase, né? Onde que eu tenho mudança também de uma fase líquida para gasosa. Então, você consegue ver que esse fenômeno acontece mesmo. E a gente precisa desses conceitos para depois a gente poder estar utilizando ele. Nesta demonstração, observaremos a variação da temperatura de uma massa de gelo quando aquecida em função do tempo. Veja o que acontece com a medida do termômetro. Veja o que acontece com a medida do termômetro. E qual seria um efeito da energia nessa situação? O que estaria acontecendo com a água? O que estaria acontecendo com o nosso corpo? O que estaria acontecendo com os materiais nessa situação de mudanças, né? Com a temperatura subindo e descendo? A gente tem o processo da dilatação, né? Quando você tem o aquecimento, os corpos vão estar se dilatando, vão estar subindo, vão estar crescendo. E com o processo inverso, você tem o processo da contração, né? Então, nos materiais acontece também. Se não, por exemplo, na construção civil, se você tem um viaduto, você tem que ter ali, de alguma forma, materiais que vão se dilatar, porque senão ele vai quebrar, né? Quando você tiver um aquecimento maior naquele determinado material. E isso é o fenômeno que acontece também no nosso medidor de temperatura, que é o termômetro, né? Que você tem lá mercúrio dentro dele e quando você aquece, quando você coloca para ele medir alguma coisa que está mais aquecida, o mercúrio se dilata
E aí eu tenho lá a minha escala do termômetro, que está dividida em graus, né? E aí ele vai aumentando 1 grau, 2 graus dentro daquela temperatura que ele quer medir, né? E quando acontece o inverso, quando eu tiro temperatura, ele contrai, e aí o termômetro vai me dar temperaturas menores também. Gente, a gente está falando aqui do nosso termômetro. Quando a gente fala do termômetro nosso normal, é em graus Celsius, né? E nas nossas tabelas, quando a gente for fazer nossas medições, a maioria dos nossos equipamentos e a nossa legislação, tudo é dado em graus Celsius. Mas a gente está sempre lidando com outras empresas multinacionais, empresas fora do Brasil. Nós queremos sempre receber e ir atrás de outras coisas, né? A Petrobras está em vários locais, então às vezes a gente tem que seguir legislações internacionais e temos que utilizar outros tipos de instrumentos também. Então vocês precisam também saber fazer algumas conversões, né? Então nós temos 3 escalas que são muito utilizadas no mundo todo, né? Temos mais escalas além dessa, mas eu vou me ater só nessas 3. Que é a escala de Celsius, que a gente já mencionou, né? Ela tem um ponto de fusão de 0 graus e tem o ponto de ebulição de 100 graus. E isso é uma referência, né? Até depois eu vou explicar por quê. Porque se a gente quiser fazer alguma transformação, se a gente não lembrar das fórmulas, a gente pode utilizar esses 2 valores para igualar com valores de outra escala, tá? Nós temos também a escala de Fahrenheit, né? Que aí a gente tem o nosso ponto de fusão de 32 graus Fahrenheit, né? E temos nosso ponto de ebulição de 212. Então a gente tem uma diferença aí de 180 graus entre esses 2 pontos, diferente da de graus Celsius, que era só 100 graus entre os 2 pontos, de fusão e ebulição. E temos a nossa terceira escala, que é a escala de Kelvin, né? Essa é dita escala absoluta e ela tem o ponto de fusão em 273 graus, kelvins, e o ponto de ebulição em 373 kelvins. Então, eu estou falando os pontos de fusão e ebulição porque a gente pode pegar esses pontos e formar equações com eles, né? Fazer com que essa seja a nossa base para fazer as equações. Mas a gente tem as equações já prontas, né? Então vou falar para vocês uma equação que vocês podem gravar também, mas eu acho mais fácil e é mais fácil a gente estar gravando os pontos de fusão e ebulição das três escalas. Mas, de qualquer jeito, eu vou dar a equação para vocês. Eu tenho que C, que representa Celsius, sobre 5, é igual a F menos 32 sobre 9, F representa Fahrenheit, que é igual a K, que representa Kelvin, menos 273 sobre 5. Então, dessa forma, eu consigo também fazer minhas transformações. E vocês vão ter aí na tela essa equação para vocês anotarem, né? Na apostila de vocês também tem. E dessa forma eu faço essa transformação. Tem exercício para vocês praticarem também. E esses exercícios vocês têm que se basear na seguinte informação. Eu posso ter o que for, escalas que não são nenhuma das 3, mas se eu sei alguma referência delas nos pontos de fusão e ebulição, eu consigo formar equações, né? Então preste atenção nisso. Pode ser banana, abacaxi, mercúrio, qualquer coisa. Se eu estou falando que naquele ponto eu tenho tanto e é o meu ponto de fusão ou ebulição daquela escala, eu posso igualar aos meus pontos que eu já conheço, na escala de Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, tá ok? Então vamos continuar, vocês façam os exercícios e a gente vai continuar nessa nossa aula, seguindo com os conceitos de transformação de energia. Quando a gente fala de energias, a gente tem a energia um princípio que ela sempre está se transformando. Eu tenho a energia sempre em transformação nos diversos locais, né? Então, quando eu tenho uma energia que é uma energia elétrica,
aqui dentro desse local mesmo que eu estou fazendo essa gravação para vocês, eu tenho a transformação dessa energia elétrica, ela está se transformando em energia luminosa. E antes dela, como que eu cheguei na energia elétrica? Eu tenho a transformação da energia hidráulica em energia elétrica. E eu posso estar utilizando a energia elétrica para fazer uma transformação, ligar um motor. Então, eu estou transformando a energia elétrica em eletricidade em energia mecânica. E aí a energia vai se processando, vai se modificando em determinados locais, em determinadas situações. E eu tenho aí esse processo acontecendo direto. Mas aí voltando lá ao nosso calor, porque vai se transformando também. Então, uma energia que eu vou aquecendo de um determinado local, eu preciso saber das características desse determinado local. Se eu quero ter 1 grau a mais de um determinado material, aí vamos dizer que eu tenho chumbo, né? Tenho 1 quilo de chumbo e eu tenho 1 grama de chumbo. O que vocês acham que vai aquecer mais rápido? Claro que é 1 grama, né? Porque eu tenho que, para eu chegar a 1 grau naquele 1 quilo de chumbo a mais, né? Eu vou precisar de muita quantidade de energia, muita quantidade de calor, né? Então eu vou gastar muito mais, né? Então a gente chama isso de capacidade térmica, né? De um determinado material. E aí a gente tem essa equação aqui, né? Que a gente chama de C grande, né? C maiúsculo, é igual a quantidade de calor sobre a quantidade de temperatura, a variação da temperatura. E aí a gente vai lá, voltando lá na nossa praia, lá no nosso lazer. E a gente consegue verificar algumas coisas, alguns fenômenos que acontecem também. A gente vai para a praia, num dia de calor muito grande, o sol está sendo projetado na água e na areia. Mas a gente sente um calor muito grande, sente o pé queimar muito mais na areia. Né? Por que será isso? É por causa do material, né? No calor específico de cada material. Então, a gente tem aí uma determinada propriedade que é dos materiais. E eu preciso saber qual é esse calor específico em cada material, para saber a quantidade de energia, a quantidade de calor que eu vou estar precisando para eu estar fazendo a temperatura desse material modificar, ou até mesmo, se a gente for pensar na nossa disciplina, né, para que a gente está estudando, no que isso faria num corpo humano, né? Que quantidade de calor que eu preciso para alterar o nosso organismo, né? Ou fazer mal ao nosso organismo, né? Então a gente tem aqui o calor específico de cada material. Então, como eu falei, para a gente atingir uma determinada situação, um determinado calor para aquela determinada substância, a gente precisa verificar qual que é a quantidade ideal para aquela situação. Então, o calor específico nada mais é do que a quantidade de calor que eu estou demandando para aquela determinada substância sobre a massa e sobre a variação da temperatura. E com isso eu consigo definir algumas coisas. Quando eu estou na fase sólida, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter o calor sensível. E quando eu estou na fase de modificação das fases, eu vou ter o calor latente. O que seria isso? Por exemplo, quando eu tenho mudança de fase, eu tenho mudança de temperatura ou a temperatura fica a mesma? Fica a mesma, né? Então a gente chama que é calor latente, que é só a quantidade de calor que eu estou demandando, né? Vai ser igual a massa vezes o calor latente, porque eu não tenho alteração de temperatura. O calor sensível é quando eu tenho massa, a quantidade de calor que eu preciso, a quantidade de energia, é igual a massa vezes o calor sensível vezes a diferença de temperatura. E aí eu vou ter aí quando eu tiver que calcular, por exemplo, vamos dizer que eu tenha uma determinada substância, a água, né? Que eu quero transformar essa água que está a menos 20 graus até eu chegar a uma água com mais 50 graus. Então, eu vou passar por a fase sólida, vou passar pela transformação da fase sólida em líquida e vou passar para a fase líquida.
Então, eu tenho 3 cálculos para fazer em cima disso e 3 fórmulas diferentes, 2 iguais, né? Que eu tenho, quando na mesma fase eu vou ter calor sensível e quando eu tiver a modificação das fases, aí eu vou ter calor latente. Então, a gente vai ter um exercício que vocês vão fazer essa prática, vão chegar a um valor. Claro que as massas vão ser iguais e claro que eu vou ter que dar o calor específico de cada determinado item, né, para que vocês possam fazer os cálculos. Mas é fácil de fazer. Isso a gente está verificando em cima de um determinado material. Mas saibam que isso pode acontecer, essa transformação, a gente vai ver os efeitos que o calor sobre o corpo humano, a gente faz com que as pessoas sofram isso também. Elas estão perdendo água, estão perdendo uma série de proteínas, de sais dentro do organismo que faz mal à saúde. Então, a gente começa a verificar que se os determinados materiais estão sofrendo transformações, nós também, seres humanos, vamos sofrer essas transformações, né? E não é adequado para que a gente tenha esse tipo de situação de exposição, né? Nós temos que tratar os ambientes para que as pessoas não fiquem doentes, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa aula, né? Muito conceito, é física, é fórmula, vocês têm que estudar, vocês têm que fazer exercício, dúvida, tirar dúvida com o tutor de vocês. Por quê? Porque só a prática vai fazer com que vocês consigam visualizar aquilo que eu estou falando. Bons estudos e até a próxima aula.